Eu tem vezes que eu fico pensando nessa condição, né? Deus sempre chamou, né, como o irmão Ney fala, que escutou, não os que estão preparados, né? Sempre chamou aqueles que precisam. Ele sempre foi para os necessitados, não os que estão bons, né? Então, é nesse sentido, e irmão Brana sempre falou dessa maneira, né? Que a gente possa saber sair de cena para Deus poder nos usar a nós. Irmão Brana era especialista nisso, ele saía de cena e Deus podia usar ali o vaso em benefício do povo, né? E que a gente possa aprender também a sair de cena para poder ser beneficiado as bênçãos de Deus e possam ser também para o povo. Eu vou ler uma escritura bem conhecida que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Só essa pequena escritura para a gente meditar num assunto aqui. Você pode ficar sentado. Apocalipse 3, versículo 19. Escute bem, é Jesus falando, tá? Eu repreendo, castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Feche teus olhos. Senhor Deus, eterno Pai celestial, a tua palavra sempre são palavras de correção, Senhor, porque estávamos perdidos e precisávamos dessas palavras para acordarmos, Pai. E só a tua bondade, o teu amor e o teu carinho em relação aos filhos, Pai, que pode trazer essa bênção aos nossos corações. Por isso Jesus usa essa expressão: eu repreendo e castigo a tanto quanto amo, pois seja zeloso e arrepende-te. Que essa noite, Senhor, possamos ter isso em nosso coração, em nossos pensamentos e também em nossas vidas, Pai. Abençoa esse culto, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Foi muito bom, né, a nossa reunião que tivemos com o nosso irmão Aderbal, o aniversário dele, né? E gostei muito, né? E que Deus abençoe vocês que foram, né? Foi especial. Deus abençoe nosso irmão Aderbal e que dê, como poderia dizer, vida longa, né? Verdade, né? Então, eu queria falar alguns detalhes e eu vou usar uma palavra que é boa para isso, a nós entender. Princípios. Então, na Bíblia existem vários princípios, né? Várias coisas importantes que a Bíblia tem guardado em nosso coração para ajudarmos. Mas se a gente fosse analisar um pouquinho a Jesus Cristo, como a gente viria, como a gente poderia ver Jesus Cristo? Como uma pessoa humana e também, claro, o irmão Brana diz, né? Jesus era humano e também divino. Então, você não pode separar essas duas condições, porque Jesus era humano, porque ele fez o sacrifício, né? Ele morreu e ele era um redentor parente, mas também ele era divino. Por que ele é divino? Quando você medita sobre isso, tu vai ver muitas ações de Jesus que, se fosse nós como humano, acho que a gente não faria. Então, ações muito fortes, né? Em relação assim, quando eu gosto de usar essa relação, eu gosto de dizer assim, como Judas, né? Que agiu daquela maneira, vendendo a Jesus Cristo, e ele consciente disso, sabendo quem era Jesus, fala assim, vai depressa, né? Depois ele volta e diz, amigo, por que fizeste isso? Então, tudo isso, irmão, quando você fala assim, amigo, por que fizeste isso? É um choque de realidade. Então, muitas coisas são muito importantes. E também o irmão Brana usa em algumas mensagens, quando pastores estavam reunidos, vários pastores, combinando contra o ministério do irmão Brana, e ele ainda no quarto do hotel, ele desce lá e fala o que eles estavam combinando. Tão interessante isso, porque Deus,
ele revelou ao seu profeta, mas irmão Branham teve muita tranquilidade. E uma coisa importante você entender que está na questão humana de Jesus Cristo é a mansidão. Você pode perceber que ele era manso em todas as suas ações. Aí você vai me dizer para mim, irmão Arantes, e lá naquela questão onde ele pegou os cambistas e aquelas coisas que estavam vendendo ali no templo e usou o rei? Sim, ali eu posso dizer que, como Paulo falou, ali ele estava zeloso em relação à sua casa, porque ele dizia assim, a minha casa é uma casa de oração. Então havia um zelo, não um espancador, mas um zelo em relação àquela casa, que ela mantesse uma casa de oração. Então você deve entender essas características que Jesus Cristo tem. Ele tem amor, ele tem misericórdia, ele tem graça, ele tem fidelidade, ele depende de Deus. São características que você vai vendo em Jesus Cristo, mas eu quero que você também entenda que essas são características de filhos de Deus. A gente está sendo aperfeiçoado para ter a imagem de Cristo. Então, quando você fala assim, manso, que é uma característica de Jesus Cristo, por que ele é manso? Porque ele é poderoso. Você entende? Ele é manso porque ele é o leão da tribo de Judá. E um leão, você olha para o leão, mas o leão é um cordeiro. Por isso que você deve entender que ele é manso. Porque qual é a qualidade que você daria assim? Como é que você iria ver um cordeiro? Ele precisa ser manso? Ele tem uma natureza lá específica do cordeiro. Então, ele é um leão, mas ele é manso. Então, são características que, interessante, né? Um leão com uma característica mansa. Isso daí você começa a entender alguns pontos, o que Deus faz conosco também. Então, todas essas características é produzida nesse homem chamado Jesus, que divinamente deixou o Espírito Santo controlar sua vida. Assim também é nós, irmãos. Se a gente sair de cena e deixar o Espírito Santo controlar nós, você vai vencer mais batalhas, você vai ganhar muito mais. E uma das maiores dificuldades nossa de controlar, você já sabe, né? Tiago fala, né? É a nossa língua, né? Você sabe disso, né? Então, esses são controles que Deus dá a nós. A princípio, Ele está corrigindo nós, como um pai corrige um filho. Mas depois Ele vai liberar você, para você exercer isso. Deus primeiro ensina, amadurece nós, e depois Ele dá liberdade, porque Ele vê assim, o filho já amadureceu. E isso sempre Deus fez. Por isso que Jesus, ele vai ser colocado numa posição, e depois assim, a Ele ouvir. Não está falando do Pai, está falando dele, a Ele ouvir. Então, essa é uma questão que também todos os filhos de Deus, que estão nesse tempo, temos que chegar a isso. Então, quando nós de dia podemos lembrar, então a gente tem algumas coisas, fidelidade. Fidelidade com o quê? Com a palavra de Deus. Fidelidade com a palavra de Deus. A gente não, hoje em dia, irmão, vou ser sincero para você entender, porque a gente está aqui, fizemos parte de um grupo, né? E a maior dificuldade que nós temos não só no Brasil, vamos considerar lá fora, vamos primeiro começar lá fora, né, para a gente você entender. Lá no Brasil, você vê pessoas que têm fidelidade no nosso país, que você poderia dizer assim, essa pessoa tem fidelidade. Você vai, olha, eu não sei se você vai conseguir contar nos dedos, ou você vai ficar pensando aí, eu acho que não vai achar, né? Então, falta exemplos. E assim também é na igreja, irmão. Quando nós temos que ter, você pensa assim, mas irmão, eu tenho que ser exemplo de outras pessoas. Não, você é uma testemunha. E quando você gera isso, que Cristo está em você, você também é exemplo.
para outras pessoas. Então, esse é o cuidado nosso, né? Não que você vai fabricar isso, irmão. Nunca fabrique uma coisa que você ainda não chegou. Mas eu estou dizendo que isso é uma qualificação dos filhos de Deus. Porque é importante você entender que as pessoas percebem. Então nós temos que ter essa característica, porque Jesus, aonde ele lidou, ele agiu daquela maneira, ele agiu daquela forma de ser. Dito isso, vamos aqui então, a expressão está dizendo assim, agora observe o que ele diz: eu repreendo e castigo todos quantos amo, e pois zeloso, arrependa-te, seja zeloso. O zelo da igreja nesta era, daí ele faz um ponto aqui, o zelo da igreja nessa era, à luz do arrebatamento, vindouro diante de Deus Todo-Poderoso, é um zelo pela palavra. Vamos firmar isso, irmão. Todos nós aqui temos que ter uma qualificação: zelo pela palavra. Daí você, pela palavra, sim, o que ela diz, o que ela está falando, esse é o nosso zelo. Somos zelosos disso, porque esse zelo te leva ao arrebatamento. Então, quando zelamos a palavra de Deus, mantemos-se fiel àquela palavra. Daí ele vai dizer assim, é um zelo da palavra, porque a palavra, arrepende-se, olha só, essa expressão, arrepende-te, significa mudar de ideia. Se tem uma coisa mais difícil na vida nossa, é nós mudar de ideia. Para você mudar de ideia, você tem que ser conquistado, sabia? Quando para você mudar a tua ideia, você tem que ser conquistado. E a única maneira que Deus ensinou, por isso que a palavra ela se manifesta através da fé, e a fé ela muda o teu ser. Então você foi conquistado pela palavra de Deus. Você entende isso? Porque quando as pessoas não são conquistadas, elas não nascem de novo. Eu posso dizer assim, não, eu posso chegar aqui e dizer assim, ó, eu tenho um novo nascimento, mas as minhas ações dizem que não tem. Você entendeu? Porque não fosse conquistado e não pode ser mudado. Você ainda está com os olhos nas coisas do mundo. Tem muitas coisas do mundo, irmãos, que parece ser boa aos nossos olhos, mas a gente deve cuidar muito, porque nosso mundo não é desse, nosso mundo é celestial, e com certeza o Espírito Santo logo te adverte. Isso aí eu não vou me preocupar. Qualquer filho de Deus, quando faz alguma coisa meio assim, daqui a pouquinho vem na mente, daqui a pouquinho ele começa a dizer, olha, não é bem assim, olha, não haja desse jeito, não se misture e não se una com as questões do mundo, você é luz. Então ele vai vir diretamente em sua mente para dizer, não precisa o pastor firmar um pensamento e dizer assim, mas a própria palavra vai se manifestar em relação a isso, irmão. Então vamos continuando, ele vai dizer assim, ó, agora, arrependimento significa mude de ideia, porque se você mesmo vê, arrepender-se, a mensagem da era é olha só, a mensagem da era é mudar de ideia. Chega a mensagem, o alarido, ela está fazendo o quê? Mudarmos de ideia. Quais ideias? Costumes e tradições. Você entendeu? E para fazer isso, a gente já sabe onde está a base, mas eu só estou mudando para você. A nossa ideia tem que ser mudada. Vamos para frente. Procure você mesmo, vê, arrependa-se. A mensagem da era é mude de ideia, porque é pela mente que seremos renovados. Irmão, tudo que a palavra vem, ela entra pelo ouvir e vai para dentro da tua mente. E essa condição que você está na sua mente é que você vai meditar, vai analisar com a consciência, e a consciência vai produzir isso, e você vai ver,
Isso é verdade. Que o irmão Bruno ensina isso, quando está na consciência ainda é uma fé intelectual. Mas é ali que começa o processo para ela descer a teu coração. Porque você medita, você pensa, você analisa, aonde? Aqui. Daí quando desce ao coração essa fé, e ela ali se ancora, daí sim. Daí é essa fé que Deus quer que nós temos. Mas precisa passar pelo onde? Pelo ouvir, entrar na consciência, e ali você vai ter um trabalho de meditar. É bom meditar? Sabe por que eu perguntei? Porque tem gente que não medita. Vamos ser sinceros. É bom meditar nas coisas. Quer ver uma coisa? Se você pegar uma frase ou um versículo da Bíblia, pegar ele, ler, e você meditar, você vai perceber que no primeiro dia você medita aquele versículo, você analisa umas coisas, você até pode marcar, entendi assim. No segundo dia, se tu meditar de novo, mas tem outra coisa aqui. E se no terceiro dia você meditar bem, mas achei outra coisa aqui. Porque a palavra é viva e eficaz. Então, ela não é só uma coisa, um detalhezinho, ela quando um versículo fala de Cristo, e Cristo está em toda a Bíblia. Por isso que o irmão Bruno fala assim: se você ler a Bíblia e não achar Cristo ali naquele versículo, volte e leia de novo. Olha só. Então ele está dando uma referência a isso, porque nós temos que meditar. Vamos para frente então. O nosso culto racional, se lembra? Paulo ensina isso, né? Vamos querer ler? Vamos ver se eu acho aqui então. Romanos, deixa eu ver, Romanos, eu acho que é Romanos 12, vamos ver se é isso mesmo. Romanos 12, é isso mesmo. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, racional tem a ver com raciocínio. Então, nós devemos fazer isso. É um culto. É um culto, irmão Arantes? É um culto. Irmão, nós temos muito costume de falar e esquecer o que nós falamos. Mas se você pegar e falar e meditar, você está fazendo um culto. Agora, olha só o que ele vai dizer aqui. E não sedes conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do entendimento, para que experimenteis. Aqui é o ponto. Experimentar é uma coisa interessante, irmão. Eu sei que você já sabe, né? Eu vou dizer assim, ó, aqui eu tenho uma laranja. Uma laranja do céu. Pode ser desse. Ela é muito doce e muito gostosa. Mas se você nunca experimentou, você não vai saber se é doce ou se é muito saborosa, né? Não vai saber. Então, o que Paulo está dizendo? Experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então Deus sempre tem uma vontade perfeita. Isso, a gente já falou sobre uns assuntos sobre isso, né? Existe uma vontade alinhada de Deus perfeita para você. Por isso que eu gosto de falar, você não é tudo que você fez aqui na terra, ou você exerceu uma função, ou o seu emprego, tudo isso não tem a ver com o que Deus quer. A única coisa que Ele quer é que você se manifeste como um cristão. Você tem um emprego? Deus te deu? Deus te abençoou? Isso é um emprego. Não tem a ver com o que Deus quer que você se torne. Interessante isso, né? Parece uma coisa muito estranha. Não, eu tenho meu emprego. Não, claro que você tem o seu emprego. Mas o que eu quero explicar é
que não é para isso que você veio. Você veio para refletir o reino de Deus. Não veio para outra coisa, de maneira nenhuma. Então, se fosse assim, então João Batista, ministério que o próprio Jesus diz que maior, não tem maior que ele que nasceu por mulher. E você vai ver o ministério de João Batista, ele não curou ninguém. Não curou ninguém. E foi só 6 meses o ministério dele. Mas no reino do céu, ele é um dos menores. Você entendeu? Porque ele está falando de outra qualificação que lá no reino do céu. Mas isso é só para você entender o que eu quero dizer, né? E vamos continuar aqui. Vamos pegar mais esse ponto aqui, ó. E não é o que alguém aqui interpreta e diz a você. Então, irmão, preste bem atenção. Existem muitas mensagens do mensageiro. Nós temos, eu acho que hoje, em português, umas 600 mensagens. O irmão Brana pregou 1.100 e poucas mensagens. O irmão Brana que foi guardado e depois produzido. No espanhol tem essa quantidade já produzida para o espanhol. No inglês também tem essa quantidade. Então a gente tem uma defasagem muito grande de mensagem. Quando veio para o Brasil, só quero dar essa ideia para você entender, veio mensagens muito simples, que eram boas, que falava sobre o quê? Falava a questão do batismo, essas coisas mais assim, a unidade de Deus, todo um projeto ali mais brando. Mas quando você começa a ler outras mensagens, você vai ver que já tem outro nível de revelação que o irmão Brana vai trazendo, né? Então, tem coisas, irmãos, que eu queria até falar para você, ó, olha só. Até um período, o irmão Brana, ele falava assim, ó, corpo, alma e espírito. Ele entendia que era corpo, alma e espírito. E daí tem vezes que você lê nas mensagens do irmão Brana, está lá, corpo, alma e espírito. Mas chegou um tempo que o próprio Deus advertiu ele. Ele teve que corrigir aquilo. Daí ele colocou corpo, espírito e alma. Porque essa ideia de corpo, alma e espírito, alguns filósofos também pensavam. Só para você ter uma noção, não sei se ele puxou disso, ele tirou de algum estudo, mas Deus veio e corrigiu ele. Então, por isso que tem vezes que a gente deve entender que muitas vezes que você está lendo a mensagem, depois vem o próprio Deus e diz assim, é dessa forma, meu irmão. Então ele tem que corrigir aquilo. Irmão, para um pregador, para um homem de Deus corrigir o que ele falou, tem que ter o quê? Muita humildade. Você entende? Não se lembra daquela questão que ele explica ali, ó, que o advogado estava muito pressionado por causa da Receita Federal, se lembra? Daí o advogado liga, a esposa pega e ela fala que é o advogado e ele sai pela porta fora para a rua e diz assim, ó, diz que eu não estou. Mas o que aconteceu? Por isso que ele falava assim, ó, Meda, ela é melhor do que eu. Sabe por quê, né? Porque ela cumpria as coisas. Tem vezes, irmãos, porque isso é importante você saber. E houve e ele foi lá, né? Você sabe, ele foi lá onde que o advogado estava, ele falou, não, eu estava lá e pedi para minha esposa dizer que não estava e estava errado, assim. O advogado falou assim, ó, agora eu creio muito mais em ti. Então, o importante está na correção, né? Você alinha as coisas para corrigir. Então, isso é um arrependimento e é uma mudança, né? Mudança de mente. Você entende? E eu estou mostrando esses pontos para você entender o que acontece quando você muda. Que você compreende. Claro
que você pode errar algumas vezes, você está muito pressionado, muitas coisas podem estar acontecendo no seu meio, que você comete, mas você se lembra que sempre vai existir uma misericórdia nessa estrutura. É isso que eu quero que você aprenda sobre isso. Tá, vamos aqui continuar. Ele vai dizer assim, ó: portanto, se você não tem esta mensagem, você nunca fará o arrebatamento. Então ele está explicando, ó, se você não tem essa mensagem, não tem a mensagem do alarido, não tem a mensagem do profeta, para você mais entender melhor, você nunca estará no arrebatamento. Daí você pega aí, irmão, preste atenção que eu vou falar, isso é triste falar. Todas as outras igrejas que estão aí nunca receberam um profeta e nunca receberam a mensagem de Deus. Nenhum deles vai para o arrebatamento, de maneira nenhuma, porque a mensagem da hora é que leva você para o arrebatamento. Então não adianta você se confundir com as igrejas lá fora. Elas podem fazer muitas coisas boas, ela pode fazer muitos serviços sociais, ela pode agir de todas essas maneiras. Não é isso que Deus quer. É a mesma coisa que você dizer assim, ó: eu sou bonzinho. Não importa para Deus. Importa é você ver o sacrifício de Cristo. O ladrão da cruz era bonzinho? Você começa a entender isso? Parece estranho, né? Então tem coisas importantes você entender. Importante é você entender isso com mais clareza. Olha aqui. Ele vai dizer assim, ó: porque nada fora desta mensagem virá à luz. Não vai ver a luz. Agora, você vê porque eu prego isto? Lembre-se, a mente é um útero. Daí ele está dando uma ideia. A mente é um útero. Portanto, se você recebe a palavra errada, receberá uma semente errada e, portanto, uma vida errada. Mas se você repetir o registro que Deus deu ao seu filho, olha de novo, ele apontando para quem? Para Jesus. Você receberá a mesma vida que ele deu ao seu filho. Então, o nosso exemplo de vida, irmão, sempre será Jesus Cristo. Tem vez que acontecia, alguns irmãos, não vou citar não, mas para você entender não. Tem vez que eles ficavam bravos e diziam assim: não, eu sou igual João Batista. João Batista é o exemplo? Não é, é Jesus. Porque, olha, eu vou dizer para você, você perceba João Batista. João Batista, ele viu descer a pomba, viu sobre Jesus Cristo, ele fez toda aquela situação que ele era digno de desatar ao parque, aquela coisa toda, mas quando ele estava preso, ele teve dúvida de Jesus Cristo. Você percebeu? Não era para ter dúvida. Já pensasse, ele estava naquele processo e viu: esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, apontou. E como agora ele está com dúvida? Mas Jesus Cristo nunca falou nada contra João Batista. Você percebeu? Você está entendendo o que Jesus está fazendo? Não sei se você consegue entender. Nos heróis da fé, você não vê nada errado de nenhum herói da fé. Você está entendendo? Mas eles fizeram coisas muito erradas. É como nós olhamos, irmãos. A gente tem que mudar dos nossos olhares muitas vezes. E Jesus, ele está ali para ensinar algumas coisas para nós. Porque quando você vê Deus falando de Abraão, que é o pai da fé. Mas se você analisar mesmo, ele não teve muita fé não. Se você for ver, você não vai escutar muito pregador falando sobre isso, porque muitos pregadores não estudam essa situação. Mas se você for lá analisar, você vai ver que não foi. Ah, mas irmão, não é. Ah, vamos pegar José do Egito. Ah, ele é o que ficou quase perfeito. Mas na hora
pediu para o próprio pai mentir. Não, a gente não diz para ele que a gente não é, pastor de ovelha. A gente diz que é para o rei que a gente é pastor de gado. Você percebeu alguma coisa aqui? Então, são condições, irmãos, que Deus deixou, mas depois você vê lá Abraão, é o pai da fé, depois ele vai vir ali Isaac, coloca naquela posição da esperança, depois você vai ver todos esses homens, Jacó, a graça, né? Então você vai vendo aonde Deus está colocando essa posição. Por quê, irmão? Muitas vezes foi na hora da fraqueza. Você entende? Não era o que eles querem fazer, mas na hora de algumas fraquezas. Eu acho que isso aconteceu isso com cada um de nós, né? Eu acho que a gente deve ser sincero e saber, se a gente está amadurecendo, a gente tem que ter uma sinceridade. Não é que eu estou dizendo que você, não, mas eu estou dizendo que muitas vezes a gente perde batalhas. Só isso para você. E talvez você, mas irmão, o que vai acontecer com a minha vida? Não, irmão. Você está crescendo mesmo nas horas que você perde batalha. Olha aqui. Agora, a consciência é uma parte da sua mente. E esta está tão mentalmente atingida diante do Deus Todo-Poderoso que, a menos que essa mente seja atacada pela palavra. Agora perceba que ele está dizendo assim, essa era está tão difícil que a nossa mente tem que ser atacada pela palavra. Ele está dizendo, a espada do Deus Todo-Poderoso, que é um discernidor dos pensamentos e intenção do coração. Que se está a palavra não atacar, mudar nossa mente, estaremos tão perdidos quanto qualquer outra pessoa. Irmão, por isso que estou falando aqui, se a palavra não vir e batalhar, lutar, porque é uma espada, e fazer mudar a nossa mente, a gente vai ser sempre, a situação vai ficar difícil. Por isso que Deus usou isso, e Ele usa isso em Hebreus. Lembra que Hebreus capítulo 4, 12, que ele vai aplicar isso como a palavra discerne os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Então, ela é eficaz. Se ela é eficaz e ela está vindo em direção a ti, está chegando à tua mente, você está entendendo que ela está discernindo quem é você, e como você pensa e como você sente em seu coração. E isso é bom? É bom, porque se você se rende a isso, você é abençoado a isso, irmão. Daí ele vai dizer assim, olha como isso é bom, que se esta palavra não atacar e mudar nossa mente, estaremos tão perdidos quanto qualquer outra pessoa. A mensagem desta era é arrependimento. Mude de ideia, alinhe-se com a palavra de Deus. Vê, não apenas suas ações, nós tivemos bons atores por gerações, nós tivemos homens doces, amorosos por gerações, mas esta é a era onde os homens deixou aquela palavra. Você entende o que ele está querendo explicar, né? Essa é a era aonde os homens deixaram aquela palavra. Qual é a era que a gente vive? Laodiceia. Não botaram Jesus Cristo para fora? Ele é a palavra. Então, essa era é que abandonou a palavra. Só que, graças a Deus, a gente já aprendeu isso, né? Porque estamos dentro da mensagem. Houve um grito, né? Sai dela, povo meu. E esse é o povo que saiu desse sistema. E por isso que irmão Brano vai chegar. A gente não vive mais na era de Laodiceia, a gente vive numa era acima da era de Laodiceia, que ele titulou que é a era da noiva. Então, só para contextuar isso, né? Ele vai dizer assim, mude de ideia, alinhe-se com a palavra de Deus. Vê, não apenas as suas ações. Não tivemos bons atores por gerações, nós tivemos homens doces, amorosos por gerações, mas esta era onde o homem deixou aquela palavra. E
consequentemente, eles deixaram a Deus. E agora eles se recusam a aceitar a palavra que o profeta trouxe, que é a mensagem do alarido. Eles se recusam, irmão. Então, esse é um ponto para você discernir, né? Aqueles que estão na palavra. Agora, dentro da mensagem, irmão, se a gente for trazer para nós, né? Você vai ver que existe milhares, olha, deve ter milhares. Vamos baixar um pouquinho, né? Mas tem muitos homens que pegam só isso aqui, ó, botam em sua igreja, mas pregam outra doutrina. Você não se lembra há pouco tempo aí, ele já faleceu agora, né? Que era de São Paulo. Se lembra que ele dizia que nós já éramos a esposa e o nome revelado era o nome do William Marion Branham. Daí todos os irmãos que estão reunidos com ele dizem: eu sou Branham. Olha só, a Bíblia diz que o nome redentor é Senhor Jesus Cristo. Como é que eu vou botar o nome de um homem que teve uma família aqui com o nome Branham? Não tem lógica. E ele chegava a dizer que ele era o anjo João. Então, vou lembrar de os irmãos que é mais antigos vão lembrar. Eu não me lembro do nome do pastor. É bom nem lembrar do nome do pastor, mas eu vou explicar. Se lembra um aí que também ele se achou Moisés? Daí ele era um desses que trabalham no cartório. Ele era dono de um cartório. Era um homem bem de vida. Pastor. Comprou uma área grande e mandou os irmãos tudo vender as suas casas e construir naquela. Os irmãos antigos sabem, né? Para te ver. Como é que você vai dizer? Essa é a mensagem? Não é a mensagem. Por isso que eu estou dizendo, hoje em dia, irmão, existem várias coisas da mensagem. Por isso que a gente está estudando, dizer assim, ó, está escrito? Amém. Está na palavra? Amém. É a mesma coisa hoje, irmão. Olha só, lá no passado aconteceu aquela questão de as pessoas venderem tudo e depositar nos pés dos apóstolos, não é? Amém? Só que eles também, alguns pastores também quiseram produzir isso, irmão. Só que aquilo ali foi para o passado, porque o próprio Deus já sabia que haveria uma perseguição, e eles, se estivessem em suas casas, eles iam perder tudo. Então o que aconteceu? Ele produziu isso porque eles não queriam que a igreja ficasse só em Jerusalém, porque a igreja de Pedro tinha mais de 5.000 membros. Já estou tranquilo, né? 5.000 membros. Aqui, aquela igreja enorme, aquela coisa. Mas Deus não queria que ele ficasse ali em Jerusalém. Então Deus gerou uma perseguição. Falou toda aquela estrutura e varreu. E daí um foi para uma cidade, outro foi para outra cidade. E o evangelho foi pregado. Hoje não necessitamos disso. Mas ficam com aquela ideia de trás, entendeu? Assim. Então são coisas que a gente vai vendo que, mas não tem que acontecer isso. Não, mas isso aí são coisas que aconteceu para o passado. Agora para nós, o que mais importante nós ter, que o irmão Branham vai nos ensinar, é sobre isso aqui, ó. Estatura. Um homem perfeito, uma mulher perfeita, aonde que ela tem a fé centrada, aonde que ela tem a paciência, a piedade, aonde que toda uma estrutura formada para receber uma adoção. Isso é para nós. Esse é o nosso tempo. Porque você pensa, irmão, que precisa mais alguma escritura? Esqueça. Quando o irmão Branham falou assim, ó, ele fala na mensagem que eu li há pouco tempo para vocês, ele fala assim, ó, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus é numa descida só. Daí ele vai dizer assim, ó, tudo isso está no selo. O que está faltando hoje é nós. Sabia?
O que está faltando hoje para o arrebatamento é nós. Não é a mensagem. Esse é o problema conosco. O que nós está faltando hoje, você quer ir para casa? Você quer ir para casa? Você quer ir para casa? E eu quero ir para casa. É isso que... Talvez aqui é muito bom, né? Tem vezes que a gente para, né? Tem vezes que a gente é meio apertado e a gente acha que é muito bom, né? Mas quando a gente dá uma analisada, aqui não é bom. Se a gente parar para pensar, aqui não é bom. É muita tristeza. É muito engano. É muita pressão. É muitas coisas. Mas para mudar isso em nós, irmãos, grave o que eu vou falar. Estou quase finalizando, né? Para mudar isso em nós, só uma pressão. Não é uma tribulação, tá, irmã? É uma pressão. Escute aqui, ó. Escute que eu vou ler só. Assim vemos que é a mesma água, olha só, a mesma água que Deus enviou para liberar Noé e sua família, é a mesma água que destruiu o mundo. E já que o apóstolo Paulo diz que somos lavados pela lavagem da água pela palavra, portanto vemos que foi a sua palavra que você deu a Noé, e por esta palavra a sua família viveu, e por essa mesma palavra o mundo rejeitou e pereceu. É a mesma palavra. Você começa a entender? Essa mesma palavra vai te levar para o arrebatamento. E essa mesma palavra condenará. Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim: agora, durante o tempo de Noé, estava preparado uma arca. Ele também estava pregando uma mensagem da graça. Irmão, não esqueça isso. Não esqueça no seu coração. Não faça diferença de pessoa nenhuma. Mesmo aqueles que te maltrataram, mesmo aqueles que fizeram, não faça. Mantenha a graça. Mantenha a graça. Ore por eles. Clame por eles. Não importa. É estranho isso? Não é estranho, irmão. Porque quem ensinou isso para nós foi Jesus Cristo. E quem deu determinação foi Deus. Se nós não conseguimos fazer isso, a gente está errado. É duro dizer, mas é a pura verdade. Isso eu prego para mim. Quando eu leio mensagem, eu prego para mim. Olha aqui. A mensagem da graça para as pessoas de sua época. Entre na arca e viva. Fique longe e pereça. Agora aqui está a coisa estranha. Somente uma família entrou naquela arca? Olha só. Naquela época havia 7 bilhões de pessoas. Você puxa na internet e vê quantos tem hoje. 8 milhões de pessoas. 8 milhões e um pouquinho. E Deus julgou 7 milhões de pessoas. Você pensa que é brincadeira? Eu olhei o número assim, 7 milhões. Então deve ter muito agora, né? Eu estava pensando em 200 milhões. 8 milhões de pessoas. Na terra, naquela época, o grande dilúvio, apenas 8 se salvaram. Portanto, sabemos pela Escritura que haverá muito pouco que conseguirão ir no arrebatamento. Meus irmãos, minhas irmãs, esta manhã vamos olhar para aquele grupo muito pequeno. Daí ele fala isso, né? E escute bem que ele vai dizer assim, ó. Ele vai usar Mateus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta larga e a porta é espaçosa, e o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que irá lá em. Porque estreita é a porta e estreito é o caminho que conduz à vida, e pouco são os que encontrarão. Ele usou essa. E daí ele usou outra escritura só para afirmar esse pensamento, irmão. Eu vou ler isso aqui também, que isso aqui é importante, a gente sempre se lembrar dessas coisas, irmão. Porque a porta sempre vai ser pequena.
Não tem como ser uma porta larga. Não existe essa condição. Irmão Brana, para você que guarda a mensagem, ele vai dizer assim, eu acho que é em torno de 500 pessoas para o arrebatamento. Ele fala isso. Um aqui, um lá, outro lá. É mais ou menos isso. Isso gera medo em você? Não, né? Você é um escolhido? Amém. Você crê que está no arrebatamento? Amém. Se é 500 não me importa. Se é 50 não me importa. É isso que eu quero dizer para você. Você tem que ter essa convicção em você. Aí que eu quero dizer para você. Ele vai dizer assim, em Lucas 17:26, ele vai dizer: e como foi no dia de Noé, assim será também no dia do Filho do Homem. Comia, bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Assim também no dia de Ló, comia, bebia, comprava. Interessante, irmão, olha só. Tudo isso que falo aqui, tu não tem lei para isso. Comer, tu tem lei? Tem escritura para dizer? Não. Bebia? Não. Comprava? Não, você tem que comprar. Vendia, plantavam, edificavam. Não, naquele tempo era isso. E nesse tempo é a mesma coisa. Não é? Não estou forçando ninguém a não comprar, hein? Não é isso, só estou querendo abrir os olhos a você. Na nossa era a gente tem site de vendas de tudo quanto é tipo, né? Mercado Livre, as blusinhas aí que da Shopee, site de venda de carros, tudo você vai ver. Não é isso? Venda e compra. Você percebeu o tempo que estamos vivendo? E nunca se edificou tanto. Não é isso? Nunca teve tanta construção. Nunca se edificou tanto. Mas por que ele está querendo dizer? Olha só. Assim como também no dia de Ló, comia, bebia, comprava, vendia, implantava e edificava. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruíram todos. Mesmo assim será um dia em que o Filho do Homem é revelado. Você entende isso aqui? A mensagem foi revelada. Ela já foi revelada. Irmão, olha só, Abraão, quando Deus chegou ali, Abraão falou assim: Senhor, e ele correu, foi matar lá um carneiro, falou para a mulher: faz o pão, faz aí a nata, faz isso, porque ele sabia quem estava ali. E agora, Deus ali falando com ele, você assim: você vai ter um filho. E ele vai... Eu não posso esconder nada de Abraão. Olha só, você está percebendo uma coisa aqui? Deus não podia esconder, agora vai esconder da noiva de Cristo? Por isso que eu estou dizendo, a mensagem está clara, o tempo está claro. Ele vai dizer: eu não posso esconder, vou destruir. Você está vendo? Vou destruir. Daí, Abraão já pensou em quem? Você percebeu, irmão? Você tem que pensar nas pessoas. Eu tenho família, tenho isso, tenho aquilo, estão lá. Você está começando a entender? E Abraão diz assim: mas Senhor, se tiver tantos, né? Você não destrói? Não, não vou destruir. Olha só, isso é interceder. Abraão estava fazendo o papel correto de intercessão, irmão. E assim nós que estamos nessa era, a gente tem que saber fazer esse papel de intercessão pela nossa família, pelos nossos entes queridos, para todos que foram, não importa, esqueças. Eu queria ler uma coisa aqui, mas não vai dar tempo. Talvez domingo a gente possa ler isso aqui. Irmão Branda diz assim: não importa se a gente tem maneiras de pensar diferentes, ideias diferentes, isso não me faz eu pensar mal daquela pessoa. Você entende?
Pois isso é profundo, irmão. O irmão Bruno tem várias coisas ensinando sobre isso. Ele fala assim, ó, igual a minha esposa, ela gosta de torta de maçã e eu gosto de cereja. Eu gosto de cereja banhada, cheia daquele, em cima do mel, aquela coisa toda. Ela diz assim, acho que ela não gosta muito porque é muito calórica. Entendeu? Então ele prefere aquela de maçã. Olha só, mas não importa. Daí ele fala assim, mas nós dois estamos comendo torta. É muita, entendeu? Tem vezes que é muito pequenininho, muitas coisas miudinhas, né? Aquela coisa assim. É como dizer assim, ó, mas nós não estamos servindo a Cristo? Que importa tal coisinha ali, um negocinho? Não, mas não é para servir a Cristo, eu estou servindo a Cristo, tu está servindo. É só. É isso que é importante, né, irmão? Fechamos nossos olhos, né? Bondoso Deus, obrigado por esse momento. Que essa palavra entre no coração dos teus filhos e que possamos ter misericórdia, como Abraão teve misericórdia de Ló, da toda aquela ação. Se tiver um justo, Senhor, eu sei que tu nunca destruirá aquela cidade, mas Pai, tu já determinasse isso para esse tempo, Senhor, e agora sabemos que vai acontecer, Pai, mas que possamos estar no posto de dever, Senhor, submetido na graça, na misericórdia, orando pelas pessoas, Pai. Peço isso, ó Deus, coloque isso em nosso coração.